ação que ficam no submundo da não visibilidade. E o que não está na visibilidade não gera voto. E é por isso que não se apoia tanto as defensorias públicas. E há um outro porém, e é até um pouco de viés antidemocrático. Como a defensoria pública defende cidadãos, cidadãos que às vezes são vítimas do próprio governo, do próprio governante, não se quer estimular esse direito das pessoas lutarem para que tenham uma vida melhor. Porque quando você luta por uma vida melhor, você às vezes tem como adversário aquele que causa a vida ruim, que é o próprio governante. Verdade. Eu queria mudar agora, né, a questão, a tônica da nossa conversa. Queria falar um pouco do César Brito, do cidadão, da pessoa. Quando o César veio a Brasília e assumiu o Conselho Federal, por exemplo, você se sentiu sozinho, a solidão de não ter por perto sempre a família, já que você é muito família e a gente conhece isso, eu acho que é um dos pontos positivos na sua vida, porque angaria pessoas perto de você. Foi assim, você se sentiu só? Por isso você mudou um pouco, até voltou para o ninho, seria assim? Todos me alertavam, os ex-presidentes, que disse que a presidência é solitária. Você tem que decidir questões fundamentais para a nação sozinho. Esse é um fato que realmente agrava um pouco a função nossa. Ter que decidir a responsabilidade. Você não tem mais vida pessoal, só tem vida institucional. Algumas questões que eu defendo publicamente, não é o que eu penso internamente. Esses conflitos são conflitos que desgastam, mas também amadurecem. Mas a ausência da família é um peso também muito forte. Porque nesses momentos de solidão, de decisão, a família é um bom sustentáculo, o conversar é um bom sustentáculo. E eu estou amenizando um pouco isso, indo mais vezes a Aracaju. Ou quando venho a Aracaju, eu me isolo um pouco para ficar... Porque senão... Essa opção que os amigos às vezes têm que compreender. E algumas pessoas também da família. Quando você tem pouco tempo, você tem que selecionar mais o tempo. Exato. Infelizmente, quando eu estou em Aracaju, infelizmente para os amigos, claro, infelizmente para os outros, alguns parentes, eu dedico mais aos meus filhos, à minha esposa. Então, o tempo fica fica menor. E o meu consolo agora é que o meu filho mais velho transferiu a faculdade para aqui, está morando comigo. Menos mal. Já tem um pertinho, né? César, e com relação a... Eu sei que uma das grandes dificuldades sua na sua eleição como presidente nacional da OAB foi certamente a questão da discriminação regional. E eu sei que você carrega isso, é uma coisa bonita em você, o orgulho de ser sergipano. E você venceu essa discriminação, e aqui você está. Mas você enfrentou isso, não enfrentou? Claro que sim. Alguns poucos preconceitos, são tão poucos que foram vencidos. Eu tive uma votação unânime da categoria, só apenas de 81 votos, 2 abstenções. Então, mostrando que o preconceito foi muito mais no discurso do que na ação. Na ação. E o que a ordem é muito boa nesse sentido. Mas outros preconceitos também, o fato de ter uma militância na advocacia trabalhista, é um preconceito muito grande contra os advogados trabalhistas. O fato de eu ser o mais novo presidente da história da OAB, aí as pessoas confundem idade com maturidade. Então, uma série de... Até mesmo o fato de ter uma relação social muito grande e uma abertura muito grande para o campo social. Alguns diziam, não, a OAB precisa de alguém mais fechado, alguém mais no perfil do judiciário. Todas essas coisas argumentavam, mas o bom da ordem é isso, é que a ordem superou tudo. E superando, demonstrou que não sei se acertadamente, a história quem vai dizer, mas que apostou no novo, apostou na novidade, apostou em alguém que pensa em abrir cada vez mais a advocacia. E por que pensa em abrir cada vez mais a advocacia? Porque para mim a advocacia e a cidadania são palavras sinônimas. Uma não pode viver sem a outra. A cidadania não pode viver sem o direito de defesa, sem ter o profissional encarregado de lutar por seus direitos. E o advogado não pode ser alguém que não pense em defender a cidadania. É por isso, Emília, e eu tenho viajado muito até para fora do Brasil, a OAB brasileira é única, somente no Brasil, exclusivamente no Brasil, é que a advocacia tem preocupação cidadã. Somente no Brasil a ordem tem atribuição constitucional de defender o cidadão.
Nos outros estados, nos outros países, não. Não. É só uma atividade corporativa, como é uma outra atividade corporativa qualquer, como de medicina. No Brasil, não. Isso graças a essa visão ampla da advocacia brasileira e da Ordem dos Advogados do Brasil. E não é à toa que a instituição OAB, o Conselho Federal, é uma das instituições, se não a mais respeitada do Brasil. Acho que por conta de toda essa preocupação e desse posicionamento. Agora, no início da nossa conversa, da nossa entrevista, você falou do CMA. O CMA que já tem vida própria. E é um filho criado e você não quer nem saber mais o que ele está fazendo, porque ele tem vida própria. Mas você veio para cá, para o Conselho Federal, veio aqui para Brasília e criou um CMA, que você até chama de CMAzinho, que é um museu. Está fantástico, hein, Sérgio? Nós criamos já aqui o Centro Cultural Evandro Luiz e Silva. Foi na gestão passada e eu fui encarregado como secretário-geral de fazer essa criação, que era a antiga sede da Ordem. Nós tínhamos uma sede antiga, um prédio de 4 andares, que estava abandonado. E havia, então, uma reivindicação dos servidores para que tivéssemos um restaurante para eles. E eu pedi ao presidente, na época, me dê esse prédio para fazer o restaurante. E, carinhosamente, ele foi proibido de visitar. E, junto com os demais integrantes da diretoria e com todos os funcionários da casa, criamos esse espaço cultural que hoje é referência em Brasília. Tem galerias de arte, tem museu, biblioteca, espaço para advogado que vem de fora trabalhar. Que coisa tem um salão de festa muito bom. Tanto é que hoje é um dos espaços mais frequentados de Brasília. Várias entidades, as sedes das entidades da Advocacia Nacional estão lá, dos defensores públicos, da trabalhista. Todo mundo passou a ter sede, as entidades nacionais hoje têm um local de sede nesse complexo do que nós chamamos o Centro Cultural Evandro Luiz e Silva. Mas não é ideia. O bom da ideia é que quando ela não tem um pai, ela é uma ideia coletiva. E essa foi uma ideia coletiva. Foi pensado num restaurante e depois foi criando corpo, e hoje é um espaço cultural. E a gente percebe que onde César Brito, presidente, está, a advocacia está muito, de uma forma efetiva, é marcante, é forte, mas a cultura também, porque você faz uma ligação perfeita, trazendo o advogado para a cultura para o advogado. Quando você se preocupa com isso é bom demais. Nós criamos lá, na época, a Comissão da Cultura, lançamos livros, levamos para pós-graduação lá para Sergipe. E aqui também, tanto é que nós vamos melhorar muito a nossa escola. Fizemos alguns convênios com instituições nacionais de ensino e se preparem, não só advogados e cidadãos, que vão começar a dar curso pela internet, cursos virtuais, não só para a advocacia brasileira, mas para a cidadania brasileira. Isso é importante. Agora, para a gente continuar aqui o assunto vai e vem e a gente quer tocar muito nessa outra situação também. Outra coisa que você se preocupou muito e você prega e você dá testemunho disso, é importante, é sobre a questão da ética no advogado. Até você tem alguma coisa assim, overdose de ética não faz mal a ninguém. E é interessante isso, viu, César? É verdade, porque essa frase veio quando a magistratura discordou de uma propositura do Conselho Nacional de Justiça que queria criar um código de ética para a magistratura. E ética não faz mal. Quanto mais ética tivermos no Brasil, mais segurança, melhor. Né? Pois então, a overdose é uma overdose que não mata. É uma overdose que deixa as pessoas muito mais robustecidas, muito mais alegres, muito mais confiantes. Mas o que nós estamos fazendo no campo da ética também dentro da casa, já que nós estamos cobrando éticas externas. Primeira questão que fizemos no mandato: ampliamos as nossas turmas de éticas aqui no Conselho Federal. Nós tínhamos uma Câmara, que era recursal, que julgava todos os processos. Hoje temos 3 câmaras. Então, multiplicamos por 3 os julgamentos, para que não tenhamos mais morosidade e prescrição. Aqui no Conselho Federal não tem morosidade. E é interessante falar do Conselho Federal assim, para que também as pessoas saibam a função, como trabalha o Conselho Federal, né? Porque tem as seccionais, claro, né? E tem o Conselho Federal. Então é importante também quando você se refere nessa... Nós fizemos, Emília, algumas coisas já logo no primeiro dia do mandato, logo no dia seguinte. Além de criarmos as 3 câmaras, nós criamos algumas comissões permanentes. A de promoção da igualdade, e criamos a advocacia da OAB, a Advocacia Nacional, uma assessoria nacional da Ordem, para que, de forma que pudéssemos uniformizar as defesas dos advogados brasileiros,
a defesa da cidadania e que tenhamos um aparelhamento bom de defesa do cidadão. Então, hoje nós estamos com um corpo jurídico na casa, transformando permanente a comissão de prerrogativa dos advogados e da cidadania de se bem defender e criamos um plantão aqui em Brasília, sempre que temos essas operações nacionais, nós estamos deixando advogados para garantir o direito de defesa do cidadão se defender. Então, foram medidas que fomos tomando logo no começo, que causaram alguns impactos. E pela primeira vez começamos a processar aquelas autoridades que violam o direito do cidadão se defender. Processamos, inclusive, alguns ministros nesse sentido, para mostrar que nós compreendemos que o Estado Democrático de Direito pressupõe ética, pressupõe preparo técnico e pressupõe respeito ao direito de defesa do cidadão. E temos que atuar nisso conjuntamente. E no preparo técnico, nós estamos melhorando o exame de ordem dos advogados. Isso é bom. E ele, inclusive, está sendo unificado, né? Essa é uma das metas que nós fizemos. Nós assumimos aqui, tínhamos, depois de várias insistências, principalmente dos estados do Nordeste, que já tinham exame de ordem unificado, tínhamos 7 estados com exame de ordem unificado, já ampliamos no primeiro, em abril, para 16 e vamos agora fazer com 23 estados do Brasil o exame de ordem. E por que o exame de ordem unificado, Emília? Primeiro, em respeito ao cidadão. As pessoas que querem ascensão social pelo saber, e é importante que o saber permita isso, e o direito permite essa ascensão social, eles procurem instituições de direito boas, para que não sejam vítimas da ganância de alguns empresários que tomaram conta dessa área da educação. E o exame de ordem unificado demonstra bem isso. Com 16 estados, nós constatamos que boas instituições de ensino aprovam 70%, 80%, até 90% dos inscritos. Mas essas mercantilizadas reprovam 90% a 100% dos inscritos. Então, nós estamos mudando essa forma. Denunciamos isso, mostramos ao MEC e vamos mudar a forma de divulgar. Nós não vamos mais divulgar assim. Exame de ordem da OAB, 70% de reprovação. Isso é injusto, porque as boas aprovaram em massa. Vamos divulgar por instituição de ensino. Instituições que aprovaram 60%, 70% dos inscritos. Instituições que aprovaram 60%, 70%, que reprovaram. Porque aí as pessoas antes de se matricular vão dizer, eu não vou para essa. Exatamente. Essa mercantiliza o meu sonho de ascensão social. Essa não vai me dar nenhuma perspectiva de crescimento. E essa é a ideia do exame de ordem unificado. A segunda tarefa é mostrarmos essas universidades onde elas estão ruins, para que elas possam melhorar. Então, colaborar com a qualificação. E terceiro, junto com o MEC, fecharmos essas faculdades picaretas. Temos que fechar mesmo. Exato. Nós temos no Brasil hoje 1.079 faculdades de Direito. Eu tenho a sensação de que nós formamos todas as faculdades do mundo, nós ainda temos mais. Meu Deus. Nós temos matriculados no Brasil hoje mais de 2 milhões de estudantes de Direito. Se nós não tivermos exame de ordem, nós teríamos, junto com esses, algo em torno de 3,5 milhões de advogados. E a qualidade desse Sem qualidade, sem preparação nenhuma. Enquanto no mundo todo, excluindo o Brasil, tem aproximadamente 2.200.000 advogados. Somar todos os advogados do mundo, nós teremos mais. É algo errado. Porque tem algo errado. E o errado tem nome: mercantilização do ensino jurídico. Tem muita gente gananciosa, lucrando bilhões por mês com o sonho de ascensão social do brasileiro. E nós não podemos mais permitir, não vamos permitir. Estamos conversando muito com o ministro Fernando Haddad. A última reunião, nós vamos cruzar os dados do exame de ordem com o do ENAD e não se surpreenda, espero eu que esteja certo nessa minha advertência, não se surpreenda se começarmos a suspender vestibular e reduzir vagas dessas universidades que não estão preparadas para o grande desafio que é o da ascensão social pelo saber. Certamente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais César Brito, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, nacional, né? Estamos no Conselho Federal aqui em Brasília. É rapidinho, eu volto já.